forte. Sabe o que havia sobre Davi? Confiança, temor é o que havia sobre Davi. Havia uma força interior dentro dele que era o próprio Deus. É isso que Ele faz comigo e contigo, querido. Em meio a adversidades, Ele coloca uma força tão grandiosa na sua vida. Aí alguém chega em você para falar uma situação e você pensa, meu Deus, o que é que eu vou falar? O que é que eu vou fazer? Ele ora, vai jejuar por ela. Vai jejuar, vai sentir dor. Você sabe o que é você orar por alguém e você sentir facada, como se você estivesse sendo esfaqueada? Porque o inimigo, ele quer parar. Ele quer te parar, ele quer me parar de cumprir na vida daqueles que estão ao redor de nós. Acabe, ele tinha a liderança de Israel nas suas mãos, mas ele não zelou por aquela nação santa. O Senhor quer te dar uma família santa. E às vezes a gente não quer zelar pela nossa família. A gente quer abrir mão dos nossos filhos. A gente quer abrir mão da nossa casa. Desiste muito rápido. O inimigo das nossas vidas, ele nunca desiste. Você tem que levar essa palavra para a sua vida. Eu nunca vou desistir. Eu nunca vou desistir. Foram 9 anos para meu marido aceitar Jesus. Foram 9 anos. Eu falava, meu marido vai sentar aqui. Eu ia para a igreja, irmã, posso sentar? Meu marido vai sentar aqui. Chorando, meu marido vai sentar aqui. Tinha dia que eu jejuava tanto por esse homem que eu pensava, hoje ele vem. Tinha dia que era tanta, eu não sabia nem mais o sentimento que eu tinha, eu já não sabia mais nem como orar. E eu falava assim, hoje ele vem. Chegava na hora, vamos, amor. Não, vou não, vai lá para a tua igreja, vai lá, ora por mim lá. E eu respirava, e sorrindo, descia e ia para a igreja, com um filhotinho no colo. E foram 9 anos. 9 anos. E o rei, e o Senhor disse o seguinte, né, aqui. E durante 7 dias, os sírios ficaram ali, de frente para o povo, para o exército de Israel. Porque a intenção é essa mesmo, o inimigo, ele te afronta, tá? Presbítero Bruno, o inimigo, ele te afronta. E às vezes ele te coloca de frente de batalhas. Mas o Senhor é contigo. O Senhor é contigo, meu irmão. O Senhor é contigo. Você vai ver o que o Senhor vai fazer. Parece grandes, muito grande, parece muitos. Mas é algo impossível, querido, para o Senhor. Para aqueles que confiam nele. Não se turve o seu coração, meu irmão. Não se turve o seu coração. E o profeta ali falou e ele disse, e o meu povo ficará sabendo que eu sou o Senhor. O Senhor, ele faz essas coisas para que o nome dele seja exaltado, irmãos. Para que ele venha a ser glorificado. E sabe o que aconteceu? Vamos ler o 29. Durante 7 dias, os sírios israelitas ficaram acampados de frente uns para os outros. E no 7º dia começou a batalha. E os israelitas, num só dia, mataram 100.000 sírios. E o resto fugiu e entrou na cidade de Afeca. E as muralhas da cidade caíram em cima de 27.000 homens. Gente, 27.000 homens caíram e morreram ali. Aquelas muralhas caíram. Esse é o poder de Deus. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que nos surpreende, porque Ele é um Deus que nos surpreende. Aí, olha o que esse rei Acabe faz, irmãos, para a gente fechar. Olha que raiva desse rei Acabe. Estou irada com esse rei Acabe. E aí, o Ben-Hadad se esconde, né? Se esconde com seus soldados, vai para um lugar, foge. Mas aí ele aparece. E vai falar lá com o rei Acabe, né, um dos seus servos, e diz assim, Acabe, o seu escravo Ben-Hadad, aí Ben-Hadad já se referiu a ele como escravo, porque ele é escravo, ele é inferior mesmo, porque o povo da nação de Israel é um povo escolhido, um povo santo.
E diz assim, então ele aí perguntou, o seu escravo Ben-Hadad pede que o senhor não mande matá-lo. Porque eles falaram assim, não, vamos falar para ele não matar, porque olha só, a gente sabe que o povo de Israel é um povo misericordioso. Eles são conhecidos por ser misericordioso. Um povo bom. E as pessoas, elas não conseguem entender, ser misericordioso não é ser burro, irmãos. Porque tem pessoas que acham que o crente, tudo tem que falar sim, 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 para ser bom. E não é isso. Não é isso. Não é isso. Então, aí Acabe respondeu, então ele está vivo? Ele é como se fosse meu irmão. Olha, que mau caráter. Que mau caráter. Ele é como se fosse meu irmão. Então os oficiais de Ben-Hadad estavam esperando por um bom sinal. E quando Acabe falou em irmão, aproveitaram logo essa palavra e disseram, sim, Senhor, Ben-Hadad é seu irmão. Tragam-me Ben-Hadad aqui para mim, disse Acabe. E quando Acabe chegou, Acabe o convidou a subir no carro com ele. E Ben-Hadad lhe disse, vou devolver a você a cidade e tudo que meu pai tomou do seu. Além disso, você poderá pôr um centro comercial em Damasco, como meu pai fez na cidade de Samaria. Se fizermos esse acordo, eu deixarei que você fique livre. Olha essa situação, irmãos. Deus mandou Acabe fazer aliança com o inimigo. Deus está tirando da tua vida. Porque quando a gente aceita Jesus, os nossos amigos somem, tá? Quando a gente aceita Jesus, aqueles que sentavam nas mesas com a gente, eles somem. As lutas que a gente passa, no início vai passar sozinho, é você e Deus. Aqui, Acabe livrou o inimigo. Aquele que o Senhor está falando assim, mata, arranca, tira, não faça aliança, não sente nessa mesa, não tenha comunhão com isso. Saia desses relacionamentos, saia dessas reuniões, aonde eu não estou. Ai, minha família, ai, Senhor, mas é minha mãe. A sua mãe morreu por você na cruz? Eu comecei a lembrar disso, que a pastora fala muito isso, eu lembrei. A sua mãe morreu por você na cruz? O seu pai morreu por você na cruz? É dura essas palavras, irmãos. Só vai compreender quem tem a essência de Deus. Só vai entender quem tem o Espírito Santo de Deus, quem vive verdadeiramente a palavra dele. O seu filho morreu por você na cruz? Para o mundo é uma palavra terrível. Mas o Senhor diz que os mortos cuidem dos mortos. Quando a gente aceita Jesus, a gente vive, a gente é livre. A gente não pode ter mais certas alianças, porque as pessoas precisam ver Cristo em mim, na sua vida. Ah, irmã Tatiana, mas Jesus sentava lá com os publicanos, com os pecadores. Ele sentava para levar a palavra, a mensagem de salvação, a mensagem de transformação. Agora, se eu não estou apta ainda para sentar naquelas mesas e falar de Jesus, evangelizar aquele povo e ficar só comendo, sentado ou observando, eu não estou apta para estar naquele lugar. Mas eu tenho ali, estou fazendo ali. É o que o rei Acabe fez. Deus manda arrancar, Deus manda aniquilar, Deus manda tirar. Aí ele chama o inimigo de amigo. E a gente sabe o que aconteceu com Acabe. Foi declarada uma palavra profética da parte de Eliseu sobre a vida de Acabe. Ah, o que você fez. O Senhor, Ele vai fazer teu sangue ser derramado, e ali os cães lamberão o seu sangue da sua mulher. E ele sabia, porque ele sabia que Deus era Deus, ele não acreditava, ele era um incrédulo. Era um crente incrédulo, sem temor. Mas ele sabia no fundo que Deus ia fazer. E ali ele armou até uma situação. Ele foi depois mais à frente com o rei Josafá e armou uma situação ali. Mas diz, aí o profeta, olha só o que aconteceu. Logo voltou o profeta. Olha como Deus é lindo. Ele fala, faz e cumpre. Então apareceu um profeta, por ordem do Senhor Deus, um homem do grupo dos profetas, pediu a um dos seus companheiros que lhe desse um soco. É 35, versículo 35. Mas o outro não quis bater nele.
E por isso o profeta disse, você desobedeceu a ordem do Senhor. Por isso, logo que você sair de perto de mim, um leão vai matá-lo. E logo que o homem saiu, um leão veio e o matou. Então aquele mesmo profeta foi falar com outro homem e disse, dai-me um soco. E ele deu um soco e o feriu. Então o profeta enrolou um pano no rosto para se disfarçar e foi ficar na beira do caminho, esperando que o rei de Israel passasse por ali. E quando o rei ia passando, o profeta chamou com um grito e disse ao rei, eu estava lutando na batalha quando um soldado me trouxe um inimigo que havia sido preso e disse, tome conta desse homem, se ele escapar você pagará com a vida, ou então pagará com multa de 35 quilos de prata. Mas eu fiquei ocupado com outra coisa, e o homem escapou. E o rei respondeu, esse é o seu castigo, foi você mesmo que deu a sentença. Aí o profeta arrancou, né, ali a fenda, a roupa ali que ele estava, depressa, e o pano do rosto. E o rei Acabe reconheceu que era o profeta. Então ele disse ao rei, esta é a palavra de Deus, o Senhor. Você deixou que escapasse o homem que eu havia ordenado que fosse morto. Portanto, você pagará isso com a vida, e o seu povo será destruído em lugar do seu povo. Então o rei voltou aborrecido e com raiva para sua casa em Samaria. O profeta foi ali usado para fazer ele perceber, ele entender. O inimigo é irmão, agora eu não sou. Eu que era profeta do povo de Israel, eu não sou irmão. Então a minha sentença era morte. Para o inimigo foi o quê? Vida. Para o inimigo ele poderia ter vida, teve oportunidade. Mas para o irmão não. E às vezes a gente está dando morte para aqueles que a gente tem que ter aliança, que era o profeta aqui. Mas para o inimigo a gente aceita. A gente concorda. A gente senta junto. Estamos juntos. O Senhor não se deixa escarnecer, querido. O Senhor é poderoso. E a gente sabe que o que aconteceu com o rei Acabe, o final dele foi terrível. Ele tentou disfarçar, foi para uma guerra pensando que Deus não esquece de nada. O que você semeia, você vai colher. Ele perdoa os nossos pecados, sim. Como ele perdoou Davi. Né? Davi pecou contra o Senhor, matou um homem, adulterou. E o Senhor disse, a espada não sairá da tua casa, mas eu te perdoo. O Senhor faz isso. O nosso pecado, ele tem consequência. Porque o Senhor, ele quer nos dar uma vida santa, uma vida compromissada com Ele. E ali Acabe, o texto fala aqui, uma flecha avulsa. Uma flecha avulsa, irmãos. Uma flecha avulsa. O cara lançou. E o Senhor enviou. Porque o Senhor falou que ele ia morrer por uma flecha. E aquela flecha entrou nele. Porque naquela época os reis, eles iam com os trajes para as guerras. Então sabiam-se quem era rei. Mas naquele dia ele falou assim, não vou botar o meu traje, que eu quero enganar Deus. Quero enganar Deus. Então aqui hoje eu só sou crente domingo na igreja, no dia da Santa Ceia. Mas quando eu estou lá em Belfor Roxo, eu não sou mais crente. Eu vou falar em Belfor Roxo, porque a minha família mora lá. Aqui eu sou crente, lá na minha família não sou. Está repreendido, sou sim. Porque tem pessoas assim, irmãos. Então, aqui Acabe, ele quis se disfarçar. Mas chegou o juízo do Senhor. O Senhor não erra. O Senhor não falha nas promessas, naquilo que Ele cumpre. Nunca duvide da boca do profeta o que está sendo direcionado a você. E aqui ele diz no final que ele ficou com raiva, né? Ele ficou, aqui, vou até ler aqui de novo. Ele ficou aborrecido. Ele ficou aborrecido por aquilo que o profeta disse. Você não tem que ficar aborrecido pela palavra que foi declarada. Você tem que tentar mudar e transformar a sua vida. Você tem que entender que o Senhor está te dando a oportunidade hoje de transformação. O Senhor está te dando a oportunidade hoje de mudança. Até ontem eu fazia. Até ontem eu estava agindo de maneira errada. Mas hoje eu vou mudar. Porque o nosso Deus é um Deus de oportunidade. Ele é misericordioso. Ele é amor. As pessoas falam dessa palavra. O rei Acabe, ele teve misericórdia com quem não teve misericórdia com o povo de Deus.
Às vezes a gente está tendo misericórdia com pessoas que não estão tendo misericórdia do povo de Deus. Não está tendo misericórdia com o seu irmão. Como é grave isso? Como é grave? A gente às vezes está protegendo o inimigo das nossas almas. Mas quando fala que é servo do Senhor, a gente denigra a imagem. A gente defama. Mas o Senhor é o Deus que tudo vê. Amém, irmãos? Aceite, tome posição, tome postura de guerra. Todos nós enfrentamos guerra, todos nós, mas sabemos que o Senhor é conosco. Ele é o general, Ele é o que dá ordem, e quando Ele fala algo, aquele algo se realiza, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o grande eu sou. Amém? E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Glórias a Deus. Diante desta palavra,